Ela era só a empregada. Invisível, silenciosa, quase parte da mobília. Mas bastou uma única música, tocada com alma e coragem, para mudar tudo. Naquele salão cheio de arrogância, Clara não apenas tocou piano, ela tocou corações. E calou uma sala inteira com o som da própria verdade. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. A claridade tímida da manhã entrava pela janela da mansão, como se pedisse licença. Clara, ajoelhada ao lado do rodapé da escada, lustrava o piso com mãos ágeis e olhar distante. O pano rodava com ritmo quase musical, como se seus movimentos obedecessem a uma partitura invisível. Ao fundo, o som abafado de talheres sendo organizados ecoava da cozinha. Rotina. E naquele silêncio entre tarefas, havia uma canção muda. Dentro dela? Na sala principal, um piano vertical repousava encostado à parede, imponente e inútil como uma escultura esquecida. As teclas, embora limpas, estavam empoeiradas de ausência. Ninguém da casa o tocava. Apenas Clara, às vezes, passava os dedos de leve sobre a madeira, como quem cumprimenta um velho amigo proibido. Um gesto rápido, quase clandestino, mas cheio de reverência. O relógio marcava 6h42 quando Augusto Montenegro desceu as escadas, já de terno e gravata, com a arrogância estampada no andar lento e calculado. Ele nem olhou para Clara. Pegou o jornal, resmungou algo sobre os preços da bolsa e seguiu para a varanda como se fosse rei de um reino que só ele enxergava. Era assim todos os dias. Um mundo onde Clara não tinha rosto nem voz. Na copa, enquanto preparava o café, Clara cantarolava baixinho uma melodia que só ela conhecia. A voz era sussurro, mas doce como pão fresco. Dona Zuleide, em casa, vivia dizendo que um dia essa voz ia encontrar caminho. Mas ali, entre cristaleiras e panelas, a única coisa que encontrava era silêncio. Silêncio que se aprendia a engolir, como quem engole o choro. No quarto de hóspedes, empregados se organizavam para mais um evento da elite local. Festa grande, convidados importantes, pompa por todos os lados. Clara ouviu um dos garçons cochichar. Dessa vez vai ter música. Chamaram até violinista. Ela sorriu, tímida, enquanto dobrava guardanapos. Nem pensava em participar. Para ela, festa significava limpar mais rápido, servir mais atento e desaparecer na multidão. Mas, naquela manhã, como qualquer outra, havia algo diferente no ar. Um frio fora de época, um leve tremor nos dedos, uma inquietação que ela não sabia nomear. O piano, imóvel no canto da sala, parecia esperar por algo. E mesmo que Clara ainda não soubesse, seu dia de silêncio estava contado. Porque, às vezes, quando o mundo se cala, é a alma que resolve falar. Ainda pela manhã, enquanto ajeitava as taças na bandeja prateada da recepção, Clara escutou uma conversa atravessada entre dois convidados antecipados. Uma senhora elegante, de voz cortante, comentou com ar de desdém. Hoje em dia, até a empregada quer ser artista. Cada um devia saber o seu lugar. O comentário flutuou no ar como uma faca afiada, invisível, mas certeira. Clara paralisou por um segundo, a mão trêmula sobre o cristal. Ninguém sabia que ela tocava, mas era como se a frase tivesse sido escrita para ela. Seu lugar. Essas palavras grudaram no pensamento dela como poeira difícil de tirar. Mesmo sem querer, ficou repetindo a expressão em silêncio, como quem prova algo amargo e tenta entender o gosto. No fundo, algo doía, não porque era novidade, mas porque era o que sempre disseram, com palavras ou com olhares. Ser invisível era regra, não exceção. E mesmo assim, havia uma parte dela que não queria mais aceitar isso. Mais tarde, enquanto ajudava a montar a mesa do jantar, Clara dividia o espaço com Camila, outra funcionária, que notou seu olhar perdido. Tá tudo bem? Ela perguntou meio distraída. Clara deu um sorriso murcho. Tá sim, só tô pensando... Camila riu. Pensando no quê, menina? Você vive pensando e ninguém nunca sabe em quê.
Clara hesitou. Em como seria se alguém escutasse, de verdade. Camila apenas riu, sem entender. Na varanda, Augusto observava o jardim com um copo de vinho na mão. Um convidado brincava. Montenegro, essa sua casa devia ter música mais autêntica, não aquelas bandas contratadas. Augusto, com seu ar presunçoso, respondeu de forma provocativa. Se quiserem algo diferente, posso pedir para uma das minhas funcionárias tocar piano. Aposto que daria uma boa piada. Risos surgiram, secos. Augusto não sabia, mas havia acabado de plantar a semente do que viria. Enquanto isso, Clara terminava de ajeitar os pratos quando ouviu, à distância, mais um comentário. Vai tocar o quê? Louvor de igreja ou forró de garagem? Risos abafados. Ela não sabia se riam dela ou de alguém parecido com ela, mas sabia que doía igual. E ainda assim, ao invés de fugir, seus dedos começaram a mover-se involuntariamente, como se buscassem teclas imaginárias sobre o pano de prato. Naquele dia, pela primeira vez, Clara sentiu algo diferente. Uma pergunta, pequena, mas teimosa, se formou dentro dela. E se o meu lugar não for onde dizem que é? A dúvida ficou ali, como uma brasa escondida sob a cinza. Fraca ainda, mas viva. E talvez, só talvez, estivesse prestes a incendiar tudo. Na mansão Montenegro, o dia da festa seguia seu curso como um relógio de luxo. Preciso, bonito, mas frio. Clara se dividia entre organizar os pratos finos e atender aos toques de sineta, da governanta. Entre um pedido e outro, cruzava com garçons, copeiras e decoradores correndo de um lado para o outro. Mesmo no caos, Clara se movia com leveza, e sem fazer barulho. Era como se fizesse parte do mobiliário, útil, mas invisível. Casa, no fim das noites, Clara costumava anotar melodias que surgiam na cabeça. Usava um caderninho escondido no fundo da gaveta, onde escrevia não com partituras, mas com palavras. Triste e esperançosa. Começa suave, depois explode. Lembra o cheiro da cozinha da avó. Era o jeito que tinha de compor. Seu quarto, pequeno e apertado, era também seu mundo secreto, feito de som, lembranças e silêncio. Dona Zuleide, sempre que podia, mandava bilhetes escondidos no bolso do avental da neta. Nunca deixe te calarem, dizia um deles rabiscado com a letra trêmula. Clara carregava aqueles papeizinhos como amuletos. Eram frágeis, mas poderosos. Mais do que qualquer elogio, eram lembranças de quem a via inteira, e não pela metade. Entre os convidados confirmados para aquela noite estavam figuras importantes da política e da elite cultural da cidade. Augusto fazia questão de exibir sua influência. Ele contratou uma pequena orquestra, mas decidiu no último instante dispensá-la. Hoje quero algo autêntico, disse com aquele sorriso que escondia veneno. A frase parecia aleatória, mas era prenúncio. Ele já tinha algo em mente, ou melhor, alguém. Durante os preparativos finais, Augusto cruzou com Clara na escadaria. Parou. Observou-a com um ar de falsa gentileza. Você ainda sabe tocar piano, não é? A pergunta veio como um tiro, disfarçado de flor. Clara, surpresa, apenas assentiu com um leve movimento de cabeça. Ele sorriu. Ótimo. Pode ser que eu precise de você mais tarde. E foi embora sem dar explicações, deixando um rastro de tensão no ar. Clara voltou para a copa com o peito apertado. As palavras dele ficaram martelando na mente. Algo estava prestes a acontecer. Ela não sabia o quê, mas sabia que envolvia o piano. E o que era para ser só mais uma noite de trabalho, começava a parecer o início de algo muito maior. Ou muito mais perigoso. A noite caiu com pompa. Lustres acesos, carros importados na entrada, perfumes caros preenchendo o ar. A mansão parecia um teatro prestes a abrir as cortinas. E Augusto, claro, era o anfitrião, o diretor, o protagonista autoproclamado de toda a encenação. Clara, de avental novo e passos cuidadosos, circulava entre os convidados com a bandeja nas mãos.
A cada pedido atendido, recebia sorrisos vazios ou olhares indiferentes. Até que veio o brinde. Augusto ergueu a taça diante da multidão de ricos, entediados. Com voz firme e teatral, anunciou: "Hoje teremos algo especial, uma apresentação inesperada." Os murmúrios começaram. Alguns riram. Outros franziram a testa, confusos. Ele então virou-se para Clara, que estava ao fundo, imóvel, com uma bandeja nas mãos. "Você, Clara, venha cá." O mundo pareceu parar. Ela caminhou até o centro da sala com passos quase inaudíveis. O piano, antes apenas parte da mobília, agora brilhava sob a luz dourada. "Mostre a ele seu talento", disse Augusto, com um meio sorriso carregado de escárnio. Afinal, todos merecem um pouco de diversão. Era uma ordem disfarçada de convite. Os olhos dos convidados se voltaram para ela, curiosos, zombeteiros, superiores. Clara engoliu seco. Ela queria recusar. Queria desaparecer, fugir por uma fresta qualquer. Mas não podia. Não na frente de todos. As palavras da avó ecoaram em sua mente. "Nunca deixe te calarem." Com a respiração entrecortada, sentou-se ao piano. Os dedos repousaram sobre as teclas geladas. Por um instante, ficou tudo em silêncio. Um silêncio mais barulhento que qualquer aplauso. Então, ela tocou. Uma nota. Depois, outra. Lentamente, como quem tateia no escuro. Mas, aos poucos, a melodia foi ganhando corpo. Clara mergulhou naquele som como quem respira depois de muito tempo submersa. A sala, antes ruidosa, foi se calando. Um a um, os sorrisos sumiram. As taças pararam no ar. A empregada que deveria entreter agora dominava a atenção de todos. E o piano, esquecido há anos, contava na história que ninguém sabia que queria ouvir. O catalisador havia acontecido. A engrenagem se movera. E dali em diante, nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Nem para Clara, nem para Augusto, nem para os olhos que, até então, só sabiam olhar de cima. Depois da última nota, Clara permaneceu imóvel. Os dedos ainda suspensos no ar, os olhos fechados. O som havia cessado, mas o efeito permanecia na sala como o perfume de uma flor rara. Nenhuma reação imediata, apenas aquele silêncio denso, cheio de significados. Quando ela abriu os olhos, encontrou um salão inteiro sem palavras, sem coragem para um comentário. O único som era o tic-tac do relógio antigo na parede. Augusto foi o primeiro a se mexer. Bateu palmas, devagar, com ironia forçada. "Quem diria?" disse, olhando em volta, tentando retomar o controle da situação. Mas o estrago já estava feito. Alguns convidados começaram a aplaudir, outros murmuravam, visivelmente impactados. Clara levantou-se do banco, em silêncio, e saiu da sala com o coração em disparada. A cabeça dizia que aquilo foi loucura, mas no fundo, havia um gosto doce de liberdade. Nos bastidores da mansão, Clara se encostou atrás da porta da cozinha, com as mãos ainda tremendo. Camila veio correndo. "Menina, o que foi aquilo? Que coisa linda! Você sabia que era capaz disso?" Clara deu um sorriso nervoso. Eu precisava." As lágrimas vieram, quentes, aliviadas. Pela primeira vez ela tinha sido vista, mas não sabia se isso era bênção ou problema. Nos dias seguintes, o clima mudou. Alguns convidados mandaram recados elogiando a apresentação. Uma mulher da alta sociedade perguntou se Clara poderia tocar no chá beneficente da próxima semana. Mas a governanta advertiu: "Não se esqueça do seu lugar. Uma coisa é tocar uma vez. Outra é esquecer que ainda é só empregada." Clara assentiu com a cabeça, mas, por dentro, a semente já germinava. Sozinha no quarto, Clara repassava a noite 1000 vezes na cabeça. "Foi certo o que eu fiz?" ela se perguntava. "Ou estou me iludindo?" Pegou o caderno da gaveta e começou a escrever. Mas não era mais só para guardar ideias. Era como se estivesse construindo uma saída. Um plano. Algo dentro dela queria mais. Mas, junto disso, vinha o medo.
E se Augusto resolvesse puni-la? Entre a dúvida e o desejo, Clara ficou suspensa. Sabia que tinha cruzado uma linha. Sabia também que não queria voltar atrás. Mas o que vinha depois? Ser vista era perigoso. Ser invisível, doloroso. No escuro do quarto, abraçada ao travesseiro, Clara fez uma promessa silenciosa. Da próxima vez que tocasse, seria porque ela escolheu, não porque mandaram. 2 dias se passaram. A mansão voltava ao seu ritmo habitual. Ordens curtas, passos contidos, sorrisos por obrigação. Mas algo havia mudado. Dentro de Clara, principalmente. Era como se, depois daquela noite, a música que sempre viveu dentro dela tivesse acordado de vez. Não dava mais para fingir que era só um detalhe. Ela a sentia no corpo, nos dedos, até no modo como andava. A vida parecia ter ganhado outra temperatura. Na copa, enquanto arrumava os talheres, um dos garçons se aproximou com um bilhete escondido entre os guardanapos. Foi a melhor coisa da festa, dizia em caligrafia firme, sem assinatura. Clara leu e releu, o coração saltando no peito. Era pouco, mas bastava para confirmar que sua música tinha chegado a alguém. Pela primeira vez, alguém a escutou sem que ela precisasse gritar. E isso a mudava completamente. Naquela noite, já em casa, Clara olhou para o velho caderno de composições como quem encara uma porta que sempre teve medo de abrir. Ela o segurou com as 2 mãos e disse em voz baixa: "Chega de esconder." Ligou o rádio da cozinha e começou a tocar acompanhando as músicas, improvisando. A avó, ouvindo do quarto, sorriu em silêncio. Sabia o que aquilo significava. Clara não era mais a mesma. E esse tipo de mudança não tem volta. No dia seguinte, no caminho para o trabalho, Clara passou em frente ao conservatório da cidade. Parou. Nunca tinha tido coragem de entrar. Sempre achou que era lugar para gente de outro mundo. Mas agora havia uma inquietação que não se calava. Ela olhou o cartaz de uma audição aberta para músicos locais. "Inscreva-se até sexta", dizia em letras pequenas. Pensou, respirou fundo e foi embora. Mas deixou o olhar demorar um pouco mais nas teclas desenhadas no pôster. À tarde, na mansão, Augusto parecia mais quieto que o normal. Caminhava de um lado para o outro no escritório, com a taça cheia, mas intocada. Desde a apresentação de Clara, algo parecia entalado em seu orgulho. Ele não comentava nada com ninguém, mas os olhos denunciavam que o ocorrido o perturbava. Aquela noite não saiu como ele planejava. Em vez de se divertir à custa da empregada, ele acabou revelando algo que não controlava. E isso o incomodava profundamente. Naquele dia, Clara decidiu. Pegou um papel escondido entre os livros da biblioteca e anotou seus dados. Era o formulário da audição. Dobrou com cuidado e guardou no bolso do avental. Pela primeira vez não sabia o que faria se Augusto descobrisse. Mas, mais do que isso, sabia que não podia mais viver sem tentar. E assim, com mãos ainda trêmulas, Clara entrou de vez na jornada que mudaria sua história. Poucos dias depois, durante um intervalo entre as tarefas, Clara foi até a despensa buscar toalhas e se deparou com Miguel, o jovem jardineiro da casa. Discreto, sempre calado, ele costumava cuidar das plantas com uma atenção quase poética. Mas naquele dia, quando cruzaram olhares, ele sorriu e disse: "Você toca bonito." Clara, surpresa, travou por um segundo. "Você estava lá?" Perguntou sem saber ao certo o que dizer. "Eu ouvi da janela dos fundos. Parecia mágica." Desde então, passaram a trocar palavras breves durante os horários de descanso. Miguel não falava muito, mas tinha um jeito de olhar que dizia o que ele não ousava verbalizar. Começaram com amenidades. O clima, as flores, o barulho da chuva. Mas, aos poucos, as conversas ganharam profundidade. Clara, que raramente falava de si, começou a contar sobre suas composições, seus medos, seus sonhos abafados. Miguel escutava com atenção rara, sem pressa, sem julgamento. Certa tarde, enquanto regava as azaleias perto da varanda, Miguel falou sobre seu irmão que tinha morrido jovem e como a música que ouvia de Clara o fazia lembrar dele. Era como se ele estivesse ali por um instante,
disse. Essa frase ficou no coração dela como uma canção inacabada. Pela primeira vez, Clara percebeu que sua música não apenas a curava. Ela tocava os outros também. E isso era poderoso. Em uma dessas conversas, Miguel perguntou: "Você já pensou em tocar fora daqui? Tipo, de verdade, num palco?" Clara hesitou, depois revelou: "Tenho uma audição essa semana, mas não sei se vou." Ele a olhou firme, com os olhos castanhos brilhando de convicção. "Você precisa ir, mesmo que dê errado, não dá para enterrar esse dom." A frase bateu forte. Soava parecida com algo que Dona Zuleide diria. Na mesma noite, Miguel deixou um envelope escondido no jardim, com partituras que ele tinha encontrado entre os livros antigos da biblioteca. "Para você praticar", dizia o bilhete. Clara pegou o envelope como quem recebe um segredo valioso. Ali nascia um vínculo diferente. Não era romance ainda, mas era algo mais profundo, uma aliança silenciosa de liberdade entre dois invisíveis. E assim, enquanto o mundo da mansão seguia seu ciclo de ordens e aparências, crescia no fundo do jardim um outro tipo de história. Mais silenciosa, mais verdadeira. Miguel não era herói nem salvador, mas era alguém que via Clara inteira, como artista, como mulher, como pessoa. E esse tipo de olhar, quando aparece, muda tudo. Nos dias que se seguiram, Clara aproveitou cada momento de folga como se estivesse ensaiando para algo que só ela sabia que existia. À noite, quando todos dormiam, ela voltava ao piano da mansão, silenciosamente, como uma ladra de acordes. Os dedos deslizavam pelas teclas com mais firmeza, mais intenção. Não era mais o toque tímido de antes. Era treino, era ritual, era entrega. Pela primeira vez, ela se via como alguém que estava se preparando para algo real. Miguel passou a deixar bilhetes escondidos pelo jardim com desafios musicais. Toca uma melodia só com a mão esquerda. Faz um improviso em tom menor. Cria uma música com o barulho da chuva como ritmo. Clara se divertia com os exercícios. Aquilo a fazia sentir como se estivesse em uma espécie de jogo secreto. Um jogo em que ela era a protagonista e o prêmio era ser finalmente ouvida. A cumplicidade crescia em silêncio, regada por acordes e gestos pequenos. Certa manhã, Clara decidiu testar algo novo. Tocou de olhos fechados. No salão, ainda vazio, permitiu-se sentir cada nota como se fosse parte do próprio corpo. A música soava diferente, mais viva, mais clara. E, sem que ela percebesse, uma das convidadas da casa, recém-chegada, ficou parada na porta ouvindo. Quando Clara terminou, a mulher aplaudiu suavemente. "Você estudou onde?" perguntou. Clara ficou vermelha. "Em lugar nenhum." A mulher sorriu. Pois devia. Essa breve aprovação deu a ela uma coragem inesperada. No dia seguinte, inscreveu-se na audição. Preencheu os papéis com as mãos suadas, mas firmes. Voltou para casa com o coração aos pulos. Sabia que ainda havia muito a temer. Augusto, a governanta, os boatos. Mas ali dentro, uma chama já queimava forte demais para ser apagada. Ela tinha cruzado um ponto sem volta. Na mesma semana, usou o próprio dinheiro para comprar um par de sapatos simples, mas novos, os primeiros que escolheu para si em anos. "Pro palco", disse a avó. Dona Zuleide, com os olhos marejados, beijou-lhe a testa. "Quando subir nele, leva a gente junto com você." Clara sorriu. Aquilo não era só sobre música. Era sobre existir. E foi nesse breve intervalo entre dias comuns que Clara viveu seus momentos mais livres. Era como se estivesse ensaiando não apenas para a apresentação, mas para uma nova vida. As notas, os bilhetes de Miguel, os olhares cúmplices. Tudo isso criava um universo secreto e cheio de esperança. Mas o tempo não para, e a noite da audição se aproximava. E com ela, os perigos que ainda não tinham mostrado seus dentes. O dia da audição chegou envolto num silêncio estranho. Nem mesmo os passarinhos do quintal pareciam dispostos a cantar. Clara acordou antes do sol, prendeu o cabelo com mais cuidado que o habitual e vestiu o único vestido decente que possuía. Azul claro,
simples, mas limpo e passado com carinho. Na mochila, o caderno de composições. No coração, um misto de esperança e vertigem. Dona Zuleide, ao vê-la sair, segurou sua mão com força. Seja a luz, minha filha. Luz não pede licença para brilhar. O conservatório parecia um castelo, de outro mundo. Clara se sentia pequena, deslocada, mas se forçou a andar com postura. O salão de espera estava cheio de jovens vestidos com roupas finas, carregando pastas de couro, partituras impecáveis. Alguns a olhavam com curiosidade disfarçada. Ela apenas apertava o caderno no peito como se fosse um escudo. Quando chamaram seu nome, sentiu as pernas vacilarem. Mas foi. Entrou na sala com os olhos cheios de medo, mas também de coragem. Ela se sentou ao piano, respirou fundo e deixou os dedos encontrarem a música. Começou devagar, sentindo o espaço, sentindo a si mesma. Aos poucos, a melodia tomou o ambiente. Uma composição própria, cheia de curvas, pausas e memórias. Os jurados se entreolharam, surpresos. Não havia técnica formal, mas havia alma. E alma demais. Ao terminar, Clara permaneceu imóvel, esperando qualquer palavra. Um dos avaliadores disse apenas: "Obrigado", sem mais. Ela saiu sem saber se aquilo era bom ou ruim. Na rua, o vento soprou forte. Clara caminhou lentamente até o ponto de ônibus, o vestido dançando ao redor das pernas. Não chorou, nem sorriu, apenas deixou o corpo seguir. Ela não sabia o resultado. Mas algo estava claro. Ela tinha feito, tinha ido, tinha se apresentado. E mesmo que ninguém mais visse valor naquilo, ela nunca mais seria a mesma. Era como atravessar um rio. Não dava mais para voltar para a margem anterior. Naquela noite, de volta à mansão, Augusto a observou com mais atenção que de costume. Clara percebeu o olhar, mas fingiu que não. Algo nele havia mudado. Uma inquietação, uma dúvida, um leve incômodo. Como se não conseguisse mais ignorar que havia ali mais do que uma funcionária. O silêncio entre eles era tenso, como corda esticada demais. Clara agora sabia. Ele percebia. E isso o enfraquecia. No quarto, antes de dormir, ela escreveu em seu caderno: "Hoje eu fui minha própria plateia." Aquela frase soou como um hino silencioso. Pela primeira vez ela se sentia dona de si. Não por aplauso, mas por ter ousado se colocar no mundo. Mas, como toda luz que brilha, a dela agora atraía olhares. E nem todos seriam generosos. 2 dias após a audição, Clara foi chamada discretamente na biblioteca da mansão. A governanta a esperava com os braços cruzados, expressão dura. "Senhor Augusto quer saber por que você tem faltado às suas funções à tarde." A frase veio como golpe. Clara tentou explicar que havia antecipado todas as tarefas e tirado as folgas dentro do permitido. Mas não adiantou. "Essa casa não é lugar para sonhos", completou a mulher. E ali, Clara entendeu. Agora ela era vista. E isso a tornava um problema. Na mesma semana, um novo boato começou a circular entre os funcionários. Clara queria deixar o emprego para ser artista. Sorrisos falsos, cochichos abafados, bandejas mal entregues. A solidão voltou a rondá-la como uma sombra fria. Camila, antes próxima, começou a se distanciar. "Você anda diferente, Clara", disse uma tarde, sem rancor, mas com medo nos olhos. Clara nada respondeu. Sabia que aquilo não era inveja, era defesa. Gente que já tinha visto muitos sonhos esmagados preferia nem tentar mais. Miguel também passou a agir estranho. Sumiu por dias. Quando Clara o encontrou perto dos fundos do jardim, ele estava com a expressão fechada. "Disseram que você vai sair daqui, que vai ser famosa." Clara tentou rir, mas o nó na garganta impediu. "Não sei de nada ainda. Só quero tentar." Miguel desviou o olhar. "Só não esquece da gente quando chegar lá." Havia dor ali. E medo, mas também orgulho, ainda que silencioso. Enquanto isso, Augusto observava tudo com olhos atentos.
Não dizia nada, mas não precisava. Começou a passar mais tempo no salão onde o piano ficava. Algumas noites chegava a encostar as mãos nas teclas. O som era seco, sem alma. Era como se tentasse entender o que Clara tinha feito. Como se procurasse controlar aquilo também, mas não conseguia. E esse descontrole o corroía. Um dia, Augusto chamou Clara na frente dos outros funcionários. "Está se achando demais ultimamente, não é?" A frase, dita com tom calmo, mas venenoso, expôs tudo. Só porque tocou uma música não quer dizer que deixou de ser o que é. A sala se calou. Clara não respondeu. Apenas abaixou os olhos, não por medo, mas por raiva contida. Ela sabia que ele estava perdendo o controle, e isso o deixava perigoso. O vento começava a soprar contra. As forças que antes a ignoravam agora se levantavam para colocá-la de volta no lugar. Mas algo dentro de Clara, pequeno e firme, já não aceitava mais migalhas. Ainda assim, era impossível ignorar. Os inimigos estavam se mexendo, e o que viria em seguida poderia derrubar tudo o que ela construiu. Foi numa manhã nublada que a notícia chegou como uma pedra no peito. Clara estava passando pano no hall de entrada quando a governanta apareceu com um envelope na mão. "Disseram que isso é para você", disse secamente. Era a resposta da audição. Clara subiu correndo. Para o quartinho dos fundos, sentou-se na cama e, com mãos trêmulas, abriu o envelope. Leu cada palavra devagar, como quem espera um soco, e ele veio. Infelizmente, sua apresentação não foi selecionada nesta etapa. O papel caiu no chão e, com ele, uma parte de Clara desabou. As lágrimas vieram sem resistência. Toda a coragem, os treinos, os bilhetes de Miguel, o apoio da avó, a música, tudo parecia inútil naquele momento. "Não foi suficiente", sussurrou. Era como se o mundo tivesse confirmado o que sempre lhe disseram. "Você não pertence." A dor não era só da recusa. Era da frustração de ter acreditado, mesmo que por um instante, que poderia vencer. Naquela noite, Clara não tocou, nem cantarolou. O piano ficou em silêncio, e ela também. Evitou Miguel, evitou a avó, evitou os próprios pensamentos. A cada passo sentia o peso do fracasso grudado no corpo como poeira que não sai. Voltou a abaixar os olhos, a andar rápido, pelos corredores, a falar pouco. Os empregados nem comentavam mais, só a olhavam com aquela pena muda que mais machuca do que consola. Miguel tentou se aproximar. Disse que ela ainda podia tentar de novo, que talento não se mede por um papel. Mas Clara apenas balançou a cabeça. "Eu só queria uma chance. Uma só." A voz dela parecia ter diminuído, como se algo estivesse se apagando por dentro. Mesmo Dona Zuleide, ao tentar confortá-la, encontrou silêncio. Clara agora carregava a dor de ter se exposto e não ter sido aceita. E como se não bastasse, Augusto aproveitou o momento. Chamou-a para uma conversa a sós e disse: "Tá vendo? É por isso que gente como você não sonha alto. O tombo é feio." Ele sorriu com a crueldade dos fracos que se acham fortes. "Te deixei tocar porque achei que fosse divertido, mas não se esqueça de quem manda aqui." Foi a última gota. Clara saiu dali com o coração estilhaçado. Naquela noite, deitada na cama, ela encarou o teto sem piscar. Pela primeira vez em muito tempo, pensou em desistir. Pensou em aceitar o que diziam. Em ser só mais uma. Afinal, quem ela pensava que era? A música, a coragem, tudo parecia distante agora. Tudo. Perdido. O relógio marcava quase 3 da manhã quando Clara se levantou, pés descalços, passos lentos pelo chão, gelado. A casa dormia, mas dentro dela tudo gritava. Desceu as escadas como uma sombra, sem saber por quê. Só sabia que precisava se mover. O corpo levava, a alma seguia atrás, esgotada. Chegou até o salão onde o piano repousava, quieto, indiferente, como se também tivesse desistido dela. Sentou-se no banco com um suspiro profundo. Não tocou, apenas ficou ali,
imóvel, como se esperasse que as teclas tomassem a iniciativa. Passou os dedos lentamente pelas bordas da madeira, lembrando da primeira vez que ousou tocar ali. Naquela noite, tinha esperança. Agora, só cansaço. O salão, enorme, parecia engolir sua presença. Ela era pequena demais para aquele mundo. Talvez sempre tivesse sido. As palavras de Augusto repetiam-se como um feitiço cruel. Gente como você não sonha alto. Clara mordia os lábios, segurando o choro, tentando não desabar. Não queria fazer barulho. Não queria ser ouvida. Ironia. Passou a vida querendo ser escutada, e agora desejava silêncio. Lembrou das partituras de Miguel, dos bilhetes da avó, do bilhete da audição. Tudo parecia distante, como um sonho mal contado. De repente, algo dentro dela começou a falar. Uma voz pequena, mas firme. Você chegou até aqui? Por que agora vai parar? Era a voz da mãe, ou talvez a da avó, ou talvez a sua própria. Uma lembrança. O cheiro do feijão borbulhando no fogão, a mãe cantarolando desafinada e ela batucando na mesa. Aquilo era música. Aquilo era lar. Era verdade. E a verdade não morre fácil. Lentamente, Clara encostou os dedos nas teclas. Não para tocar, para lembrar. O frio da superfície, o leve ranger da madeira, eram como cicatrizes, provas de que ela tinha tentado, e mesmo na dor havia uma centelha. Algo sussurrava que talvez o fracasso não fosse o fim, talvez fosse apenas parte da travessia. Não era isso que dói que mata, é o que a gente deixa morrer por medo de doer. O dia começava a clarear quando ela se levantou. Olhou para o piano uma última vez antes de sair do salão. Não sorriu, nem chorou. Apenas respirou fundo. A noite escura ainda não tinha acabado. Mas, pela primeira vez, Clara percebeu. Ela não estava sozinha. Dentro dela ainda havia música. E enquanto houvesse música, havia caminho. Na manhã seguinte, Clara acordou diferente. O corpo ainda carregava o peso da dor, mas o olhar era outro. Não havia mais medo nos olhos, havia aceitação. Não do que diziam que ela era, mas do que ela sabia que podia ser. Sentou-se, à mesa com a avó e pela primeira vez em dias partiu o pão com vontade. Dona Zuleide notou. A noite te machucou, né? Disse. Clara apenas assentiu. Mas eu ainda tô aqui. Depois do café, tirou o caderno da gaveta e escreveu uma única frase. Não é por eles, é por mim. Essa verdade simples, quase banal, virou armadura. Ela entendeu que não podia controlar o que diziam, nem garantir que seria aceita. Mas podia escolher continuar. E só isso já era revolução. Decidiu, ali mesmo, que não ia mais pedir permissão para existir, nem para sonhar. Na mansão, o clima seguia morno, abafado por aparências. Mas Clara caminhava entre os corredores com uma serenidade nova. Não desafiava ninguém, apenas não se encolhia mais. Quando passou por Augusto, ele tentou intimidá-la com um olhar. Mas ela apenas respondeu com o silêncio mais firme que já carregou. Ele percebeu, e pela primeira vez, hesitou. Porque nada é mais perigoso para um homem arrogante do que uma mulher que já perdeu o medo. Ao final do dia, Clara pegou as partituras deixadas por Miguel, sentou-se na varanda dos fundos e começou a estudar. Tocou, errou, recomeçou. Tocou de novo. Ali, entre folhas e sombras, longe das exigências do mundo, ela reencontrou sua própria voz. E percebeu que talvez nunca tivesse sido sobre fama, palcos ou aplausos. Era sobre se permitir ser inteira. Naquela noite, Clara foi até Miguel e pediu desculpas pelo afastamento. Ele, surpreso, sorriu. Achei que tinha me esquecido. Ela balançou a cabeça. Só precisei me lembrar de mim antes. Ele não disse nada, apenas entregou-lhe um envelope. Dentro, havia um convite para uma apresentação comunitária de artistas independentes no bairro vizinho. Tem uma vaga. É pequena, mas é sua se quiser. Clara segurou o papel como quem recebe uma chance.
e dessa vez por escolha própria. Na varanda de casa, antes de dormir, Clara olhou para o céu e sussurrou: "Eu vou." Não por vingança, não para provar nada, mas porque era a hora, porque ela tinha algo para dizer, e agora sabia como. O salão da Associação Cultural era simples, com cadeiras de plástico e luz amarelada. Nada de lustres, nem cristais, nem taças de vinho. Mas o que faltava em luxo, sobrava em verdade. Gente comum, olhos atentos, corações abertos. Clara entrou pela lateral, o vestido azul claro ainda servindo como armadura de resistência e delicadeza. Levava consigo o caderno de composições, um sorriso discreto e a firmeza de quem sabe por que está ali. Quando anunciaram seu nome, o coração bateu forte, mas não vacilou. Subiu no pequeno palco e sentou-se ao piano com calma. Os primeiros acordes foram suaves, quase um sussurro. Depois vieram as curvas, os silêncios, as explosões contidas. Era sua história sendo contada, nota por nota. Não havia arrogância, nem dúvida. Havia presença. A música preenchia o espaço como se dissesse: "Estou aqui." E sempre estive. No meio da plateia, entre vizinhos e curiosos, estavam Miguel e Dona Zuleide. Os olhos dela marejados, as mãos unidas no colo, como quem agradece em silêncio. Miguel sorria com orgulho tímido. Clara não os olhava diretamente, mas sentia. Sabia que estavam ali, e isso bastava. Era o oposto daquela noite na mansão. Não havia obrigação, nem plateia fria. Só verdade. Só entrega. Ao fim da música, por um segundo, o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Um que escuta, não que ignora. Depois vieram os aplausos. Tímidos no início, depois firmes, sinceros. Clara se levantou, agradeceu com um aceno leve e saiu do palco com o coração leve. Ela não precisava mais provar nada. A música não era um meio para ser aceita, era sua casa, sua forma de existir no mundo. Enquanto caminhava para fora, sob o céu da noite, ouviu alguém comentar: "Ela tem algo especial. Parece que a gente sente junto com ela." Clara sorriu. Sabia disso. Sabia que agora sua voz era ouvida. Não por causa de pompa, de nome ou de status, mas porque ela ousou tocar, mesmo quando disseram que não podia. E isso mudava tudo. No dia seguinte, voltou à mansão, por escolha. Pediu demissão com educação, sem mágoa. Augusto não disse nada. Apenas a observou assinar o papel com mãos firmes. E ali, naquele instante, ele entendeu. Havia perdido. Não só o jogo, mas o controle. Clara saiu sem olhar para trás. Porque agora, finalmente, era ela quem decidia o próximo compasso da sua vida. Dias depois, o sol começava a nascer quando Clara, sentada na varanda da casa simples que dividia com Dona Zuleide, rabiscava algo no caderno. As anotações agora já não eram só melodias, eram planos, projetos, sonhos possíveis. O rádio tocava baixo ao fundo e o cheiro de café fresco invadia o ar. Era uma manhã comum, mas tudo dentro dela era novo. Havia paz nos gestos e uma confiança silenciosa em cada respiração. No chão, ao lado da cadeira, estava o convite para sua primeira oficina como professora voluntária de música para crianças da comunidade. Não era o palco que ela, um dia, sonhou. Era maior, porque ali a música deixaria de ser só dela. Ia se espalhar, tocar outras vidas, abrir outras portas. Clara não queria mais ser estrela. Queria ser ponte. E naquele papel amassado havia, talvez, sua missão mais bonita. Do lado de dentro, Dona Zuleide observava a neta com os olhos cheios de orgulho. Não dizia nada, só via, como sempre fez. Miguel chegava com 2 rosas colhidas do jardim, uma branca e outra vermelha. Entregou sem dizer palavra. Clara aceitou com um sorriso pequeno, mas cheio. A vida agora era feita de gestos assim, simples, mas imensos. Em uma das páginas do caderno, Clara colou a carta de recusa da audição, mas logo abaixo escreveu:
Foi aqui que eu comecei a tocar por mim. Aquela frase, mais do que qualquer partitura, era sua melodia mais sincera. Era a nota final de uma canção antiga. E o primeiro acorde de uma história que ela ainda ia escrever, nota por nota, dia após dia. No final da tarde, ela caminhou até uma praça onde havia um piano comunitário, doado por um projeto social. Sentou-se diante das teclas desgastadas, agora sem medo, sem vergonha. Algumas crianças se aproximaram, sentaram ao redor, curiosas. "Você sabe tocar?" perguntou uma. Clara sorriu. "Sei, e posso ensinar." E ali, com os pés descalços no chão quente e a brisa no rosto, ela começou uma nova música. A imagem final era simples. Clara, cercada de crianças, tocando ao ar livre enquanto o céu se tingia de laranja e rosa. Nenhuma gala, nenhum aplauso ensaiado. Só verdade, só som, só vida. Porque, no fim das contas, o palco mais importante é aquele onde a gente pode ser quem é, sem pedir desculpa, sem pedir licença. E aí, o que você faria no lugar da Clara? Você já sentiu que o mundo tentou te calar, mas, mesmo assim, você encontrou força para continuar? Essa história não é só sobre música. É sobre coragem, dignidade e o poder de não aceitar menos do que você merece. Se você curtiu essa narrativa, tem muitas outras histórias emocionantes esperando por você aqui no canal. Se inscreve, ativa as notificações e continua com a gente nessa jornada de histórias que inspiram. Clica no vídeo que está aparecendo aí na tela para ouvir mais uma que vai mexer com o seu coração.